Obrigado, Bispom. Eu passei uma designação lá no grupo. Vocês chegaram a ver? Acho que eu não tô Bispo, nesse grupo Sabrina. não, viu, Não está no Messias? grupo? Não. Não tem É problema. por isso que eu não vi. Não tem problema, não. Aqui a gente faz tudo ao vivo. Legal. Assim, a designação a gente vai já ver, mas eu gostaria antes com vocês de revisar o que que nós aprendemos na última aula. Na última aula nós falamos um pouco sobre aprender a liderar com caridade. E aí, inclusive, essa semana eu estava revendo, né, o discurso do profeta, que tem tudo a ver com essa questão, quando ele fala sobre caridade e virtude. Então, ou seja, temos o puro amor de Cristo e vivemos à altura das responsabilidades dos convênios que nós fizemos. E aí nós também tivemos aquele exercício, né, como explicar sobre caridade sem utilizar as escrituras, né? E aí a gente percebeu que é um desafio muito grande. Sempre vai estar uma coisa relacionada à outra, por quê? Porque o próprio padrão de caridade que nós temos é a vida que o Salvador teve nessa terra. E aí eu fiz um desafio para vocês, a gente organizar um projeto de serviço. Espero que vocês tenham conseguido atender. Pois lá em Doutrina e Convenção 37:9 nós aprendemos, pois eu, o Senhor, julgarei todos os homens segundo suas obras, segundo o desejo do seu coração. Ou seja, mais importante do que nós fazemos é o intento que nós temos no nosso coração quando nós o fazemos. Foi isso que nós aprendemos na última aula. E aí, nessa aula, nós vamos aprender sobre. Olha, nem atualizei aqui, mas não é isso não, tá? Eu tinha mudado. A gente vai aprender sobre a liderança frequentemente requer sacrifício. E aí eu fiz essa pergunta aqui, ó, lá no grupo, a designação. Venham preparados para compartilhar um relato de uma ocasião em que pessoas, ou seja, seus pais, bispos, como por exemplo, se sacrificaram para ajudá-los ou auxiliar outras pessoas. Eu vou dar um tempinho para que vocês possam pensar. Vocês já tiveram essa experiência de ver um líder de vocês ou pai de vocês de repente se sacrificando por uma pessoa ou por um grupo de pessoas? Se tiveram, como foi para vocês? Como vocês enxergaram aquele sacrifício? Eu eu já vi, né, muitos líderes fazerem muitos sacrifícios e todas as vezes aí é que tava um pouco de barulho. Tem que falar qual sacrifício também, Messias? Oi? Tem que falar o sacrifício, só falar como a gente se sentiu. Não, você pode citar ele. Ah, tá. Então, muito do sacrifício que eu vi dos líderes era do tempo e da disposição deles para fazer as coisas, né? Sobre não estar em casa ou deixar de fazer o que queria para fazer as coisas. E eu lembro muito dos líderes dos rapazes que eu tinha, né? Sempre tive líderes muito dedicados quando eu era rapaz. E a princípio, né, não parecia ser um sacrifício, porque eu não estava com eles, eu não sabia do tempo deles, não sabia absolutamente nada. Eu achava que eles estavam lá porque eles tinham que estar lá, assim como eu estava lá porque o papai mandava eu ir para lá. Até que eu parei, né? Uma vez a gente fez uma noite do pijama com o presidente de rapazes, a gente foi lá para casa dele. E naquele momento que a gente viu, né, que o nosso presidente de rapazes ele tinha família. E a gente estar lá fazer com que ele não estivesse com a família dele. Então, eu me senti muito grato e muito feliz por ter uma pessoa que dedicava seu tempo e deixava as coisas para poder ensinar alguma coisa para mim e para os jovens que estavam lá. Muito bom. Excelente. Eu gostei muito do seu comentário, Bispo, porque quando a gente pensa em sacrifício dentro do reino do Senhor, a gente pensa logo na questão do tempo, mas aí também tem os recursos, tem aí a questão familiar, muitas das vezes profissional.
o emocional também, né? Envolve. Mas, assim, aquela questão de tempo, ela é o que fica mais em evidência justamente por causa dessa questão, dessa particularidade. Todos nós temos uma vida além das nossas responsabilidades no reino. Muito bom. Obrigado. E a irmã Ellen, que chegou aí conosco, chegou a ver essa designação, irmã Ellen? Você está no grupo? Muito bom. Então, como a gente está conversando hoje, né, quando a gente está começando essa aula, é importante a gente compreender que nós iremos aprender hoje sobre que a liderança, ela frequentemente ela vai requerer um sacrifício. E aí a gente vai falar um pouco sobre a questão dos convênios que nós fazemos no templo, que dizem muito sobre essa responsabilidade, mas em especial eu gostaria de mostrar essa imagem para vocês e de dizer que a primeira coisa que nós vamos tratar hoje é que Jesus Cristo ele foi o próprio exemplo de sacrifício em seu serviço ao próximo. E a gente também vai aprender que a gente não precisa fazer o mesmo sacrifício que ele fez, uma vez que esse sacrifício dele ele foi abrangente, né, infinito. Ele requer algo menor. E aí a gente vai aprender um pouco sobre quais são esses sacrifícios menores que nós podemos fazer. E aí eu gostaria de trazer para vocês, para a gente iniciar aprendendo sobre isso, é uma citação do presidente Spencer W. Kimball, onde ele falou a respeito do Salvador. E eu achei essa citação ela muito interessante. E aí eu gostaria que um voluntário pudesse ler, mas ler pausadamente. Por favor. Ele sempre foi o doador, raramente o que recebia. Ele nunca deu sapatos, calças ou um veículo. Ele nunca deu um perfume, uma camisa ou uma estola de pele. Seus dons eram de tal natureza que a pessoa que os recebia dificilmente poderia retribuir ou devolver seu valor. Suas dádivas eram muito raras: visão para o cego, audição para o surdo, cura para o coxo, purificação para o impuro, saúde para o enfermo e vida para o morto. Suas dádivas eram oportunidades para o abatido, liberdade para o oprimido, luz nas trevas, perdão para o arrependimento e esperança para o desesperado. Seus amigos lhe deram abrigo, alimento e amor. Ele doou de si mesmo, de seu amor, seu serviço, sua vida. Os sábios do Oriente levaram-lhe ouro e incenso. Ele deu-lhes, bem como a todos os mortais, a ressurreição, salvação e vida eterna. Doar-se a si mesmo é uma dádiva santa. Muito bom. Dentro dessa citação, vocês enxergaram algo que soou internamente em vocês como interessante, como preocupante? Alguma coisa chamou a atenção de vocês nessa citação? Irmão Messias, Ah, fala, Brenda. eu gostei muito dessa parte que fala que ele deu dádivas, né, muito raras. Muitas pessoas têm um pensamento de querer coisas muito materiais, né, de receber bênçãos nessa vida, mas quando a gente estuda realmente a vida de Jesus Cristo, a gente vê que ele deu dádivas muito preciosas, muito raras para nós, né? Visão para, como tem a citação, né? Visão para o cego, audição para o surdo, cura para o coxo. São coisas realmente muito valiosas para a nossa vida, aos necessitados. Muito bom. E aí aquela questão, né? Eu lembro que minha mãe usava a seguinte frase: vocês têm um corpo perfeito e reclamam demais. Ela sempre utilizava essa frase para dizer que a gente não podia de maneira nenhuma, né, se queixar ou reclamar,
de algo porque tinha pessoas que não tinham o que nós tínhamos. Então, eu achava isso muito interessante, porque tira um pouco dessa questão do egoísmo de cada um de nós. Muito bom. Excelente, Brenda, falar sobre essa questão das dádivas, aonde o Senhor ele deu àqueles que não tinham, né? E tal, e muitos deles nunca tiveram. Isso é que é mais interessante. Então, quando a gente para pensar sobre essa citação, a gente percebe o seguinte: ele não recebeu para poder dar o que ele nos deu, para poder oferecer o que ele ofereceu. E muitas das vezes nós, enquanto líderes, nós condicionamos o nosso sacrifício. E isso é meio que involuntário muitas das vezes. Ah, não, se o irmão ele quiser realmente, eu vou ajudar, né? Ou seja, você acaba condicionando o teu sacrifício, ou vamos dizer, não sei se de repente a gente pode encarar como um sacrifício, mas muitas vezes a gente acaba condicionando a nossa predisposição em fazer algo pelo irmão, por ele tomar uma iniciativa de algo. Quando nós aprendemos pelo exemplo do Salvador que isso não é necessário, ou que isso não precisaria ser necessário. A irmã Ellen, ela colocou aqui no comentário que ela, quando pensou, né, sobre o líder que fez sacrifício, ela lembrou de uma irmã que passou o aniversário dela com ela no hospital, quando ela ganhou o primeiro filho. E aí ela também colocou que Jesus nos cura a doença da alma, coisa que médico nenhum pode curar, nem todo o dinheiro pode pagar, mas ele nos cura e nos liberta. Ou seja, mais uma vez a questão da dádiva, né? Mas o mais interessante é que quando nós pegamos o Salvador como um padrão, a gente já percebe que já temos uma atividade, algo a melhorar em nosso comportamento quanto líder, que é o quê? Não esperar uma contrapartida para poder oferecer o nosso melhor, o nosso sacrifício. Eu lembro que nossos pais, eles, pelo menos assim, os meus pais, eles tinham muito costume de dizer isso, de condicionar qualquer ação que eu tivesse com base naquilo que a pessoa estava disposta a fazer ou não. E aí o exemplo do Salvador ele vai além, né? Ele espera que nós façamos muito antes de nos ser oferecido algo ou uma recompensa. Pensando nisso, eu trouxe uma escritura que se encontra lá em Mateus, no versículo no capítulo 10, do versículo 37 ao 39. Brenda, você poderia ler para a gente, Brenda? Posso sim. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a sua vida por mim, por minha causa, achará. Então, a gente já viu esses versículos muitas das vezes ele citado. Mas será se a gente já parou para analisar ele e identificar o que nós podemos aprender com esses versículos sobre ser um discípulo do Salvador? Porque ele estava ensinando os seus discípulos aí. O que nós podemos aprender com essas palavras do Salvador enquanto líderes? Acho que o que nós podemos aprender nisso é de que um, um líder, ele tem que saber que ele tem que fazer a obra do Senhor antes de todas as coisas. Então, isso às vezes vai exigir muita coisa dele, né? Como vai exigir com que ele abandone várias coisas. Até lembrei de uma coisa assim, né? Eu sou bispo, né? Então eu tenho que fazer muitas entrevistas. Tinha um jovem que queria para missão. Era uma pessoa que
que era muito volátil nas entrevistas. Então, em uma entrevista ele estava muito afim de ir, em outra entrevista ele já não estava mais afim de ir. E isso foi na época da dedicação do templo, na visitação. E veio toda a minha família que mora em Fortaleza, veio para cá para ver o templo, né? Que meu tio também ele é membro. E veio tio, meus primos, e aí falaram: Olha, André, esse dia toda a família vai na visitação do templo. Aí eu falei: Não, eu não vou, porque eu tenho que fazer essa entrevista. Aí falaram: Não, mas tu pode fazer a entrevista depois. Aí eu disse: Não, não posso. Faz a entrevista agora. Aí quando eu li isso, eu lembrei, né, de que o trabalho de Deus às vezes vai exigir que a gente deixe essas pessoas, que a gente não faça algumas coisas para ajudar pessoas que são voláteis. Muito bom, excelente, bispo. Obrigado por compartilhar essa experiência. Ela é real, acontece sim, principalmente quando a gente está numa posição aonde nós somos um líder espiritual. Tem essa segunda milha, muitas das vezes aí a percorrer. Mas e os demais? A Sabrina, Ellen, a Brenda, o que que nós podemos aprender com esses versículos sobre o que que é requerido de nós para realmente sermos os seus discípulos? Antes do comentário de vocês, caso vocês queiram fazer, vamos assistir um vídeo aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. Deixa eu share. Só me confirmem se vai sair o áudio. Devemos depor ante o altar e sacrificar qualquer coisa que nos seja exigida pelo Senhor. Começamos oferecendo um coração quebrantado e um espírito contrito. Depois damos o melhor de nós nos campos de trabalho que nos foram designados e nos chamados. Aprendemos nossos deveres e os executamos plenamente. Finalmente, consagramos nosso tempo, nossos talentos e recursos quando solicitados por nossos líderes e de acordo com os sussurros do Espírito. Seja como voluntário, pai, mestre familiar, bispo ou vizinho, Muito bom. O que que nós podemos aprender com esse pequeno recorte aí do presidente citando, o presidente Otávio Bessa? Tanto como na citação, como no vídeo, a gente aprende que a gente deve colocar o Senhor sempre em primeiro lugar em nossa vida. Acima de outras pessoas que são importantes, mas na nossa lista de prioridade deve ser sempre o Senhor em primeiro lugar. E todas as outras seja coisas como vão ser professora acrescentadas, né? visitante. Isso mesmo, muito bom, Breno. Mais alguém gostaria de comentar? É interessante, né? É um vídeo muito curto, mas ele fala algumas verdades que colocam em xeque a maneira pela qual nós lideramos, né? Ele fala sobre a primeira coisa que tem que fazer é um coração quebrantado, um espírito contrito. Aí, de grau em grau, de degrau em degrau, você vai aumentando a sua capacidade e o sacrifício que você tem que desenvolver. E aí, bem próximo do final, ele cita um convênio que nós fazemos no templo. Qual é esse convênio? Que todos nós que somos investidos, nós fazemos. Vocês lembram que convênio é? Sagrar tudo que a gente tem, nós mesmos, nossos talentos, para a Igreja de Jesus Cristo dos Mil. Exatamente. Ah, sabe o que é interessante? Aí eu vou dividir um. Não é doutrina da igreja, mas é um sentimento que eu tenho. Normalmente, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas que negam chamados nessa região, né?
Você vai chamar para uma entrevista, o irmão quer escolher chamado ou de. Coloca várias desculpas para não servir. E aí eu fico pensando nesse convênio. Será se nós compreendemos esse convênio que nós fazemos? Será se realmente a gente compreende o que é consagrar o nosso tempo, talento, tudo que nós temos para o crescimento do reino? Ou a gente finge que não entende? Ou a gente acaba não lembrando nessas horas? Ou acaba não relacionando? O que que vocês acham que acontece com aqueles que já foram investidos quando eles chegam ao ponto de negar um chamado? Na visão de vocês, qual é o Nesse problema? Eu já pensei muito sobre isso também. É bem interessante a gente pensar que a gente está vivendo a lei da consagração e muitas pessoas pensam que ainda não, né? Ainda não é requerido dar tudo de nós para o reino de Deus na Terra. Mas é algo que a gente tem que sempre ter essa certeza, né? Que a viver a lei da consagração nessa vida, ela é real, ela está acontecendo, né? Então, quando nós escolhemos o chamado com quem a gente quer servir, as pessoas com quem a gente quer servir, a gente não está vivendo plenamente o convênio que a gente fez dentro do tempo sagrado. Perfeito, excelente. Aquele tapa de luva de veludo, né? Obrigado, Brenda. Excelente, é isso mesmo. Eu acredito que nós que estamos aqui nessa aula hoje, nós temos essa percepção e nós temos esse sentimento. Agora, como? Como fazer com que os nossos irmãos, eles compreendam que quando nós dizemos não a um chamado do Senhor, a gente está indo contra o convênio que nós fizemos no templo. Então, assim, primeiro, nós precisamos fazer com que esse convênio ele faça parte e ele esteja presente em nossas vidas constantemente. Então, não é que eu faço muitos sacrifícios, é que eu estou colocando em prática o convênio que eu fiz com o Senhor. E aí a irmã Ellen colocou aqui no chat, né? Que isso acaba afastando o espírito. Se você está mais propício a cair em tentação quando você não aceita o chamado. Concordo plenamente, irmã Ellen. Isso é fato. Cansei de ver alguns irmãos que, ao negar um chamado, pouco tempo depois estão precisando de ajuda espiritual, quando poderiam estar sendo protegidos, servindo no reino do Senhor. Muito bom. Então, como nós vimos, né, anteriormente, Jesus Cristo ele é o nosso exemplo. Ele fez um sacrifício infinito por nós, sem uma contrapartida. Ele fez por amor. E aí, quando nós pensamos na segunda parte desse processo, meio que passando para outra, eu gostei muito dessa citação do presidente Gordon B. Hinckley, por isso que eu trouxe elas. Acompanhe. Olha só o que ele falou sobre o serviço do Senhor, o serviço do nosso Salvador. Ele disse assim: a solidão em todos os aspectos da liderança. Sempre foi assim. O preço da liderança é a solidão. O preço de seguir a consciência é a solidão. O preço de seguir princípios é a solidão. Creio que isso é inevitável. O Salvador do mundo foi um homem solitário. Não conheço declaração mais marcante pela tristeza da solidão do que esta. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Não há imagem mais solitária na história da humanidade do que o Salvador na cruz, sozinho. O Redentor da humanidade, o Salvador do mundo, levando a efeito a expiação, o Filho de Deus sofrendo pelos pecados da humanidade. Ao pensar nisso, reflito numa declaração de Chaim Pollock. Acho que é isso. Ele disse: Judas, com suas 30 moedas de prata, foi um fracasso. Cristo na cruz foi a maior personalidade de todos os tempos e da eternidade. Então, não é as riquezas, mas é o quanto você se sacrifica pelo próximo. É isso que vai tornar ou vai te tornar valioso à vista de Deus e vai possibilitar recebermos as dádivas que Ele tem reservado para nós.
Alguém gostaria de tecer algum comentário ou alguma frase a respeito do que nós vimos agora nessa declaração do presidente Hinckley, que na época ele era do Quórum dos Doze? Essa citação é de 1969. Não? Tá bom. Então vamos para a segunda parte de nossa aula. Uma coisa nós sabemos que o Salvador ele foi o exemplo perfeito, né, de sacrifício e de liderança. A outra é que nós precisamos aprender que nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifício por aqueles a quem nós servimos. Aí é que entra a parte mais difícil do processo de liderar, é sacrificar-se por outro, sacrificar-se por alguém. Eu lembro, eu tive um bispo que ele falava a seguinte frase, ele dizia assim, se eu perguntar aqui quem está disposto a morrer pelo evangelho, eu sei que a maioria de vocês levantaria a mão. Agora, nós não precisamos que ninguém morra pelo evangelho. Eu gostaria daqueles que estão dispostos a viver pelo evangelho. Então ele disse, morrer é muito fácil. Eu preciso de gente para servir. Então quem está disposto a viver pelo evangelho? Então eu tinha 15, 16 anos e aquilo chamava muito minha atenção, porque era um período em que as pessoas também negavam os chamados. Então, olha só que interessante. Vocês já pensaram nisso? É muito fácil dizer, eu morro pelo evangelho. É muito fácil. Mas viver pelo evangelho é uma tarefa mais difícil, porque requer muito trabalho, muito sacrifício. Pensando nisso, eu fiz essa pergunta aqui para que a gente possa ponderar e gerar um debate agora. O que eu tenho sacrificado para servir aos meus liderados? Aliás, o que tenho sacrificado para servir aos meus liderados é o que é esperado de mim por Deus? Avaliem o serviço, o sacrifício que vocês têm desempenhado hoje, na responsabilidade que vocês têm. Vocês realmente acreditam que é o que o Senhor espera de vocês ou precisa melhorar? Alguém gostaria de compartilhar um sentimento que teve agora a respeito dessa pergunta? Melhorar e tem que melhorar e muito. Muito bom, bispo. Espírito falando, né? Mais alguém? Mais alguém sentiu o Espírito dar uma confirmação ou falar algo para vocês a respeito dessa pergunta, desse questionamento? Sim, domingo eu teve aula das moças, né? E aí uma das conselheiras da estaca estava na aula. E aí depois a gente fez uma reunião de feedback e ela falou assim, olha, tem só algumas coisas, algumas pontas soltas que a gente precisa reajustar. E aí eu fiquei com aquele. A gente conversou, né? E quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, né? Quais são dos outros meus chamados, as pontas soltas que eu preciso registrar. E são muitos, né? A gente acaba pensando que a gente está sempre é, fazendo a vontade do Senhor, mas sempre tem coisas que a gente precisa melhorar. Muito bom. Sempre, sempre vai ter, Brenda, isso é real. Assim, a gente chega até a exigir muito de nós, e o Senhor, na sua infinita misericórdia, ele é justo também, né? Tem a misericórdia e a justiça, mas ele também deseja nos abençoar. E quanto mais nos sacrificamos, mais somos abençoados. E aí é por isso que eu trouxe duas escrituras, dois recortes de escritura para que a gente pudesse ponderar a respeito dessa parte. Será se eu estou fazendo o que o Senhor espera de mim? Será esse sacrifício que eu estou realizando vai ser consumado? Ou de repente eu preciso melhorar? A Sabrina, antes da gente ler, a Sabrina fez um comentário aqui interessante. Eu acredito que estou fazendo o possível, mas às vezes dá vontade de desistir, principalmente quando as coisas não dão certo. Isso é normal, Sabrina, isso é normal.
Isso vai acontecer muitas vezes. A questão toda é que o sacrifício está justamente no continuar fazendo, não desistir. E aí, quando a gente pega em Lucas 3:11, olha só o que que nós aprendemos. Um voluntário para ler. A respeito do trabalho, a respeito da nossa participação enquanto líderes, enquanto discípulos. Pode ler, Brenda, o versículo 11, por favor. E respondendo ele, disse-lhe: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perderá. Porém, qualquer que, por causa de mim, perde a sua vida, a salvará. O que nós podemos aprender com esses ensinamentos do Salvador, que a gente pode muito bem aplicar em nossa responsabilidade e ligado diretamente a essa questão de sacrifício? O que nós aprendemos com elas? Isso é até uma resposta para o sussurro do Espírito que deu na hora daquela pergunta. O que nós podemos aprender e que a gente pode aplicar em nossas vidas? De que os líderes, eles dão um exemplo de sacrifício, né? Então, eles fazem sacrifício em suas vidas para mostrar para os outros como é que o seguidor de Cristo deve agir. Então, Muito ele, bom. ele reparte o que ele tem, ele nega-se a si mesmo e ele, entre muitas aspas, perde sua vida, né? Porque ele perde alguns momentos, perde algumas coisas em favor do serviço, né? Mas essa perda, ela não é de verdade porque é assim que a gente se prepara para encontrar o Salvador, né? Então não é uma perda, né? É uma preparação. Muito bom. Obrigado. Excelente comentário, Bispo. Excelente comentário. Né, quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em tempo, talento, mas aí nós também entramos naquela questão dos recursos, né? Ou seja, compartilhar, dividir o que nós temos é um sacrifício também. E o homem natural, às vezes, ele chega a latejar dentro de nós, né? Não, se tu lutou para conseguir, a pessoa também pode fazer o mesmo. Aí eu lembro que no manual, aquele ensinamento dos profetas, aqueles manuais antigos, tem um verde que é do presidente Brigham Young. E aí teve um período que a igreja ela estava precisando de recursos e aí ela pediu doações. Se vocês forem nesse manual, vocês vão encontrar. Mas eu nunca esqueci porque eu aprendi nesse manual algo interessante. O homem, ele chegou até o profeta e disse assim, ó, eu tenho 2 vacas e eu vou doar uma. E aí tinha um homem que tinha 5 vacas e ele doou uma. E até aí, tudo bem. Quando ele estava voltando para casa, o homem que tinha 2 e doou uma, ele ouviu uma voz dizer para ele o seguinte: ele estava no caminho para casa e ele ouviu uma voz dizer no ouvido dele: aquele tinha 5 e doou uma, e você tinha 2 e doou uma. Isso não é justo. E aquilo começou a incomodar ele, começou a encher ele de pensamentos, e aí ele percebeu que não era do Senhor. E aí aquela voz falou novamente: isso não é justo. E aí ele relata que ele olhou para trás e disse o seguinte: se você não parar agora, eu volto lá e dou a outra. E aí ele disse que conseguiu ir em paz. Então, assim, o sacrifício que nós fazemos, muitas das vezes ele vai ser questionado em nossas mentes, ou seja, o homem natural vai questionar para ver se realmente a gente está oferecendo aquilo de coração
E se aquilo que a gente está oferecendo é o melhor que nós podemos. Isso vai acontecer sempre. Então, assim, quando olhamos para essas escrituras, precisamos entender o seguinte: como discípulos do Salvador Jesus Cristo, permitir que ele prevaleça em nossas vidas, acima de tudo, está viver a lei da consagração hoje, agora, e não esperar o milênio. Não é que você vai doar tudo que tem para a igreja, né? Isso é interessante, é o que sobeja. Por isso que a igreja fala tanto sobre a autossuficiência. Primeiro precisamos conseguir para nós, e aí sim nós somos capazes de dividir e de ajudar os nossos irmãos. E aí quando a gente pensa sobre liderança, eu lembrei de um vídeo que eu gostaria de dividir com vocês. Esse vídeo, eu quero que vocês assistam fazendo a seguinte pergunta: eu estou servindo em minha responsabilidade da mesma forma que esse jovem ele serviu? Então nós vamos pegar um padrão que foi feito por um jovem, um presidente do Quórum dos Diáconos, e nós vamos utilizar como referência para autoavaliar o nosso serviço dentro do reino. Tá bem? Então vamos lá, me digam se saiu o áudio. Por seu cuidado e serviço para com seus semelhantes ao compartilhar sua força, habilidade e atitude altruísta, eu, John Lewis, prefeito de Gilbert, entrego-lhe este prêmio. Tá saindo o áudio? Spencer não pediu nada disso. Quando ele disse que quer fazer um triatlon com o Dayton, ele não queria toda essa atenção. Mas ele fez porque gosta do Dayton. Conheci o Dayton em nosso Quórum dos Diáconos na igreja. Quando fui chamado presidente do Quórum dos Diáconos, senti um grande senso de responsabilidade em meus ombros de que eu deveria olhar por todos no quórum. Dayton tem paralisia cerebral. Ele não fala ou comunica-se muito bem, mas sentimos o espírito ao seu lado. Ele é um grande amigo meu. Ele precisa ter a oportunidade de fazer o que os outros fazem. Sempre procuramos incluí-lo em tudo que fazemos. Com o tempo, percebemos que ele adora sentir o vento no rosto. Spencer ajoelhou-se diante de Dayton e, agarrando pelos joelhos, disse: Dayton, gostaria de fazer um triatlon comigo? A única comunicação de Dayton é piscar para dizer sim e não piscar para dizer não. E ele piscava sem parar. Ele disse: pai, ele disse sim. Foi uma experiência diferente dos outros triatlos que já fiz, porque na bicicleta foi mais difícil pedalar puxando outra pessoa o caminho todo. Sabia que Dayton estava a 1,5 metro de mim o caminho todo, e foi maravilhoso saber que tinha alguém ali, um dos meus melhores amigos estava comigo. Aprendi uma grande lição de amor de um rapaz que faz o que Cristo faria se ele estivesse aqui, que cumpre a responsabilidade de presidente do Quórum dos Diáconos e de amigo. Perto da linha de chegada, nós dois tivemos uma experiência muito espiritual, porque senti que não tinha mais força ou energia. Mas não sei de onde a força veio. Dayton começou a sorrir e eu acelerei. Consegui a energia de que precisava para correr os últimos metros e cruzar a linha. Senti-me ótimo na linha de chegada. Nem me senti mais exausto. Senti o espírito ali ajudando o Dayton e a mim a terminar a corrida. Ele não quer parecer um herói de jeito nenhum. Ele quer que Dayton seja o herói. Ele é apenas as pernas de Dayton. Gostaria de perguntar de vocês, o que esse vídeo ele transmitiu para vocês quando a gente relaciona ao tema de nossa aula sobre
vai ser necessário fazer sacrifícios enquanto líder? É de que o sacrifício, ele. O bom, acho que o bom sacrifício é aquele do rapaz, né? De que ele fez para ajudar o outro. Ele não fez e ficou falando: olha como eu fiz para ajudar o Dayton, olha como eu sou legal, sou um ótimo presidente e tudo mais. Ele, como ele falou, né? Ele só foi as pernas dele. Então, ele queria fazer aquilo para ajudar os outros, não para ter o reconhecimento. E muitas vezes o serviço ele vai ser isso, né? A gente vai ajudar, a gente vai fazer, e se a gente quiser fazer isso para receber glórias, a gente vai ficar muito triste porque a maioria do serviço as pessoas não vão lembrar e não vão se preocupar com ele. Eles só vão, sabe, vão ficar felizes, mas eles não vão lembrar de ti para sempre. E até isso é bom, porque o intuito do serviço é ajudar as pessoas, né? Então eu achei isso interessante dele, que ele sabia o motivo certo de servir. Muito bom. Ele cita logo no início, né, do vídeo, ele diz assim: eu comecei a entender, ou quando eu fui chamado, né, eu busquei saber o que que o Senhor faria se estivesse no meu lugar, né, ou como o Senhor faria. E aí ele entendeu que naquele instante ele precisava oferecer o melhor dele para todos os liderados. E aí ele enxergou uma oportunidade de ser as pernas de Dayton. Muito bom. Alguém mais? Alguém mais sentiu algo durante esse vídeo que lhe trouxe um aprendizado a respeito de fazer sacrifícios enquanto líder? Assistir esse vídeo, eu me lembrei muito do presidente Nelson, né? Aos 100 anos de idade, ele fazendo tantos sacrifícios, indo para conferência, ministrando, tendo reuniões, mesmo com as suas dificuldades, né? Assim como o rapaz no vídeo fez, né? A gente precisa fazer sacrifícios onde a nossa habilidade vai ser colocada em prova, né? A gente vai precisar sair da nossa zona de conforto, fazer coisas para o benefício de outras pessoas. Assim a gente vai estar servindo ao Senhor. Muito bom, muito bom. Obrigado pelo comentário, Breno. Alguém mais? Eu vou compartilhar esse vídeo depois com vocês, para que vocês avaliem bem. E esse jovem, ele, ele se predispôs a servir no coro dos diáconos da maneira como o Senhor serviria. Isso é muito interessante. Será se nós, enquanto líderes, a gente está fazendo esse exercício? Será se nós estamos buscando ter a visão e a percepção de Cristo em nosso lugar, enquanto bispo, presidente das moças, ministração? Será se nós estamos buscando ser as pernas da irmã Maria, da irmã, da irmã Francisca, do irmão João, do irmão Raimundo? Ou a gente está se contentando somente em se preparar para dar aula, por exemplo, ou para fazer entrevista? Pergunto de vocês, o que que vocês aprenderam até agora? O que que vocês aprenderam hoje que você se sente motivado a pôr em prática? Eu gostaria de dar uns 2 minutinhos para vocês, para que vocês pudessem escrever algo que vocês estão disposto, sentiram, que vocês devem colocar em prática imediatamente, a partir de hoje, enquanto líder. Pensando nesse tema, às vezes é necessário que façamos sacrifício. 2 minutinhos, eu vou marcar aqui.
Muito bom. Alguém gostaria de compartilhar o que escreveu? O que que você se sentiu motivado a fazer hoje, a partir de hoje, com o que nós aprendemos? Primeiro, nós falamos sobre o padrão perfeito de sacrifício é o Salvador Jesus Cristo. Precisamos centralizar nele esse padrão. E aí, nós precisamos estar dispostos a fazer sacrifícios, né? É algo que a gente aprendeu na segunda parte, aonde os líderes precisam estar dispostos a fazer sacrifício. Seja mesmo, seja tempo, talento, dom, tudo que o Senhor precisar para o reino dele. Ou seja, viver a lei da consagração. Alguém gostaria de compartilhar o que aprendeu ou o que vai começar a fazer? Algumas impressões que eu tive, presidente, foi que eu poderia agir de modo a ser mais altruísta, que foi como o, o presidente o rapaz do vídeo agiu com o irmãozinho. Então, que nada mais é agir por desinteresse próprio, com mais preocupação para com o próximo, com mais empatia, e ver o próximo com mais generosidade para poder ajudar, para poder me ajudar também, né? Para que ambos possam ser ajudados a desenvolver um, uma afinidade, porque quanto mais nós estamos próximos das pessoas, mais nós poderemos ver o que elas têm necessidades e dificuldades para ajudá-las melhor. Eu acredito que esse ponto de ser altruísta pode me ajudar muito a desenvolver mais capacidade para olhar com sensibilidade o outro. Bom, é aquela questão, né? Olhar para as pessoas como o Senhor olha, né? O Senhor os vê. Muito bom, obrigado, Thaís. Então, assim, jovens, essa questão de fazer sacrifício, nós precisamos sempre, de tempos em tempos, estar nos avaliando. Esse é o ponto principal. E eu gostei muito que na última aula foi citado, eu acredito que a Ellen citou isso e eu esqueci o nome também compartilhou com a gente, eu esqueci o nome dela, mas ela falou sobre essa questão de utilizar o Senhor como referência, né? O que que o Senhor faria nesse caso? Sempre utilizar essa palavra. Então, em nossas responsabilidades dentro do reino, a gente precisa constantemente. Inclusive a Brenda, né, ela citou que ela fez uma autoavaliação sobre o trabalho que ela estava fazendo. E sempre vai existir aquele ponto principal. Mas o meu convite para vocês é que, ao assistirem uma próxima sessão, a ir ao templo, o mais breve possível, vocês possam quando vocês estiverem lá, vocês possam pensar no convênio da lei da consagração. Será se realmente dentro de nossas responsabilidades a gente está se esforçando para viver? Eu gostaria de prestar o meu testemunho para vocês. Vocês irão se regozijar ao sacrificarem um pouco mais, ao andar a segunda milha. Eu me emocionei quando eu assisti em casa este vídeo, porque quando ele foi lançado, quando eu assisti, eu estava como presidente dos rapazes da Estaca. E assim, eu dei um carinho muito grande pelos rapazes que eu tive a oportunidade de liderar por um tempo. E eles são bispos, líderes agora. Mas o que mais me encheu de alegria ao coração foi saber que, enquanto eu pude, eu verdadeiramente o servi de todo o coração, poder, mente e força. Inclusive tendo o apoio aí constante da minha esposa e da minha família. Então, assim, Cristo vive, essa é a sua obra. Ele é o nosso padrão perfeito. E uma obra que não requer sacrifício, ela não vai, de maneira nenhuma, produzir os milagres
que nós necessitamos em nossas vidas. Testifico disso e presto meu testemunho e deixo essa aula com vocês. Em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.